Estamos começando mais um Pod Café, Café com a Fabi, e hoje encerraremos esses 3 episódios sobre o corpo, alma e espírito. Hoje falaremos do corpo, que é a nossa casa, com a doutora Camila Andrade, minha nutricionista maravilhosa. Já se encontra aqui no local, daqui a pouco vamos começar o nosso bate-papo. Mas antes eu quero falar algo muito especial para vocês, que foi uma honra estar aqui com vocês nesses 3 episódios. Hoje é o nosso encerramento desses 3 temas e a gente vai falar muito sobre corpo nesse episódio e que eu acho de extrema importância e relevância para você que está escutando a gente, que ficou com a gente até o fim desses 3 episódios. Então, aguarde que essa mulher é maravilhosa. Além de ser minha amiga, minha nutricionista, ela é incrível, está aí com muitas novidades, futuramente falaremos sobre isso, sobre essa pauta estética na qual ela está se encaminhando para. E solta a vinheta. Até que enfim saiu esse episódio, né? Graças Demorou, a Deus. Depois de uma dengue. Depois de uma dengue, de gripe. Eu estou aqui novamente um pouco gripada, mas estamos aqui. Estamos aqui firmes para e gerar fortes. entretenimento para você que nos segue aí, viu? Estamos aqui firmes e fortes gravando esse episódio maravilhoso e hoje nós falaremos sobre corpo. Sobre alimentação. Nossa casa, onde a gente precisa estar 100% ou tentar ficar 100% bem para poder sobreviver, né, a esse mundo tão cheio de vírus. Para estarmos fortes, né, para enfrentar as coisas que vêm. Isso. Inclusive a gente estava aqui falando nos bastidores sobre a imunidade, que é tão importante. Sim, nesse momento, né, essas oscilações climáticas, que eu acho que as minhas gripes estão vindo dessas oscilações climáticas. E a nossa imunidade, ela tem total relação com o que a gente consome, como a gente nutre o nosso corpo, enfim, então são muitos fatores aí associados aí. Mediante a isso, Nutri, eu tenho a minha primeira pergunta, que é a seguinte. Por exemplo, nós estamos nesse mundo aí, com esse monte de vírus, e enfim, a gente tenta se cuidar o máximo que a gente pode, né? A alimentação é primordial para esse processo, sabemos muito bem disso. Mas, por exemplo, quando uma paciente chega no seu consultório, não só buscando essa parte mais de saúde, né? Todo mundo quer ficar saudável, a gente se alimenta, a gente se exercita para ficar saudável também. Mas, né, em contrapartida, a gente se preocupa com a estética, com o nosso corpo, com a estrutura corporal, né, com essa coisa de gordurinha aqui, a outra ali, principalmente mulher. E homem também tá nessa pegada agora, eu vejo que os homens eles têm se cuidado bastante. Então, as pessoas chegam no seu consultório. Qual é o critério que você usa, assim, de início para fazer a pessoa ir para esse mundo, tipo assim, de pensar não só na saúde, mas também a estética automaticamente vai vir junto com esse cuidado? O que acontece? O que eu acredito? Nós temos que sim buscar a saúde, mas a estética, ela é importante também porque mexe com a nossa autoestima. Então, é um conjunto de coisas que uma coisa leva a uma outra. Então, se você busca saúde, consequentemente, você vai ter uma estética bacana e, consequentemente, você vai ter uma autoestima melhor. E assim, tem que ver quais são os fatores que envolvem a vida dessa pessoa. Não é simplesmente um plano alimentar que você entrega. Então, depende de preferências, depende do que aquela pessoa consegue fazer dentro da rotina dela. Então, é muito mais abrangente do que um simples plano alimentar para emagrecer. Então, são vários fatores que eu analiso da vida daquela pessoa, o que envolve a emoção dela relacionada ao alimento. Então, tem muitos fatores, é muito mais do que só uma dieta. Sim. A gente estava até conversando isso há um tempo atrás, sobre isso, né? Junto com a alimentação vem tantos distúrbios, né?
ansiedade, enfim, você desconta suas emoções. É igual aquele assunto que a gente fala assim, que você come as suas emoções, né? Isso é muito real, né, Nutri? Isso acontece, você pega pacientes assim que comem as emoções, digamos? Eu não gosto muito do termo comer emoção, porque veja bem, você chega numa padaria e pede, me vê uma vitamina de ansiedade? Não. Não. Então, na verdade, a gente recorre ao alimento porque é a nossa fonte primária ali de ter um carinho, uma emoção. Mas Um não que a gente. acalento. Um Um pão acalento. francês. Mas não que a gente come as emoções. Eu não gosto muito de associar isso, porque eu acho que é muito mais além. Mas sim, o fator emocional, ele interfere diretamente com as nossas escolhas alimentares. E se não é tratado isso, você não consegue ter resultado numa reeducação alimentar. Então, quando a pessoa ela tá nesse processo, ela tá sentindo que as emoções delas estão desconfiguradas. Logo, uma coisa leva a outra. Por isso que eu fiz esses 3 episódios de corpo, alma e espírito, porque eu acho que os dois, eu tenho certeza que um está ligado ao outro. Porque uma vez que as suas emoções estão ruins, elas vão afetar no seu espiritual e elas vão afetar no seu corpo. Nas suas escolhas alimentares, né? Nas suas escolhas alimentares. Aí a gente vem para um outro assunto, que esse assunto puxa a outra pergunta que eu quero te fazer, que é sobre o grande vilão e o mocinho que a sociedade, inclusive eu há anos, eu inverti Uhum. o vilão e o mocinho, que é o carboidrato e o açúcar. Que a gente acha que o grande vilão das dietas e da nossa alimentação é o carboidrato, e o açúcar é o nosso grande mocinho, que tipo assim, eu comi aquele chocolatinho, eu fiquei tão bem. Eu comi aquele pãozinho com aquele cremezinho em cima, eu me senti tão aliviada. Quando na verdade o açúcar é o nosso grande vilão, né? Exatamente. Na verdade, houve uma distorção muito grande nessa questão do carboidrato, porque pensando em pessoas que se exercitam, que fazem atividade física, ele é essencial. Então, assim, na verdade, é a qualidade do carboidrato que você consome que deve ser avaliada. O açúcar em si, ele é pobre nutricionalmente falando. Então, ele não vai te trazer vitaminas, minerais. Então, ele é uma energia ali que você descarta ali. Você consome, mas você não tem um Consome, te dá proveito. aquele prazer momentâneo, te dá Exato, aquela exato. saciedade momentânea e depois... Você não tem aquele benefício que outro tipo de carboidrato com vitaminas, minerais, vai te trazer, isso pensando no contexto geral do seu organismo, né? Como que você muda esse pensamento do seu paciente? Me explica isso, porque até hoje você sabe, eu sou sua paciente. Há muito tempo, inclusive. Muito tempo, inclusive. E assim, algumas coisas estão sendo ainda trabalhadas no meu emocional, no meu psicológico, em relação à comida, principalmente o carboidrato. Lembra que eu falei pra você que eu não queria carboidrato, que eu queria uma dieta low carb, cetogênica? Eu já cheguei pra você com essas ideias, né? Exato. E você com aquele jeitinho todo, falando, não, você precisa do carboidrato, você precisa comer isso, aquilo, pra você treinar. Na verdade, assim, o acompanhamento nutricional, ele tem que ser levado a longo prazo, não é algo pontual, porque você tem que ir trabalhando o seu comportamento em cima de determinado assunto. E essa questão do carboidrato, você tem que ir, como um trabalho de formiguinha mesmo, ir trabalhando degrau por degrau, até você ter total clareza de como funciona, de como escolher, de você ter autonomia. Então, eu gosto de ensinar o paciente a ter autonomia para saber o que escolher, né? Para ele poder não ficar preso a uma dieta, porque essa questão de ficar preso a algo... Restrita, né? Exato. Então, acaba que a pessoa desiste porque ela se sente pressionada, porque ela só tem aquela opção. Então, a gente tem que ir trabalhando mais comportamento. Eu gosto de trabalhar o comportamento para dar clareza para você, o porquê que você está fazendo aquilo. Nutri, sabe o que eu tenho uma opinião a respeito de você se decidir, né? Me corrija se eu estiver errado. Porque, por exemplo, não adianta você fazer nada se a pessoa não se decidir seguir um plano alimentar, uma rotina de exercício, de atividade física. Então, isso tem a ver com a decisão mesmo da pessoa, certo? Certo. Ela tem que ter muita clareza do que ela quer e por que ela quer aquilo.
qual é o benefício que ela vai ter tomando aquela decisão. Porque, por exemplo, estou acima do peso, eu quero emagrecer, tá? Então é uma decisão, você quer emagrecer. Mediante a isso, você vai buscar ajuda nutricional, esportiva, que seja, né? Um personal, uma academia. Mas se ela não se decidir, ficar só eu quero, eu quero, eu quero. Na verdade, assim, a pessoa ela tem que ter muita clareza, ela tem que decidir, firmar aquele compromisso com ela, e o profissional, ele vai servir como um auxílio na jornada. Então, o profissional, ele vai ir te auxiliando até você conseguir andar sozinha nessa jornada. Então, mas de fato, você tem que decidir para você poder executar tudo que é proposto. Então, o acompanhamento nutricional, ele é feito de várias etapas. São várias coisas que a gente precisa cuidar da rotina da pessoa, outros fatores fora a alimentação que interferem também. Então, são muitos pontos a serem tratados que, normalmente, em uma consulta, duas, você não consegue trabalhar tudo, né? Então, o acompanhamento, ele é necessário nessa parte de jornada mesmo da pessoa. E eu que estou há muito tempo nessa jornada, né, de alimentação e treino e, assim, na musculação eu sou uma novata, você tem acompanhado esse meu processo, essa minha jornada, e eu demorei um tempo para decidir, tipo, entender que a musculação era importante para alcançar os objetivos que eu queria na ocasião, né, que a gente conversou. Mas eu, há muito tempo, me cuido. E uma pessoa que está escutando esse podcast e quer entrar para esse mundo, assim, digamos, o mundo do quê? Da musculação, o mundo da boa alimentação, da alimentação regrada, da alimentação mais natural. Por que a pessoa precisa saber assim? Aonde eu quero chegar? Vamos lá. Eu vou para minha consulta nutricional, vou resolver fazer atividade física. As pessoas elas estão naquela coisa de rápido, né? Eu quero um retorno rápido. Quanto tempo a pessoa vai demorar, seja homem ou seja mulher, para ela alcançar esse objetivo no entremeio, não ao final, porque ao final a gente ainda está buscando, né? Mas assim, a pessoa vai começar a ver algumas mudanças no corpo dela. Tá. Ó, antes de tudo, eu gosto de deixar muito claro para qualquer pessoa que vai iniciar um acompanhamento vamos analisar juntos. Você demorou quanto tempo para você chegar nesse peso que você chegou, nesse excesso de peso? Ah, foram 2 anos? Então, você tem que ter uma noção e compreender que você não vai demorar 1 mês para você perder tudo que você conquistou em 2 anos. Então, é um processo que ele demanda tempo. E aí, esse tempo, o resultado que você quer, você vai ter ele proporcionalmente ao seu esforço. Então, por exemplo, olha, eu estou me esforçando só 50% do que eu poderia. Você não vai ter o resultado que você quer na sua cabeça só se esforçando isso. Então, assim, o resultado que você tem, ele é proporcional ao quanto você se esforça. E uma coisa que, assim, tem que ser feita, assim, muito claro começa com o que você tem. As coisas vão melhorando ao longo do caminho. Porque muitas vezes as pessoas se frustram porque elas se comparam com uma pessoa que já está lá na linha de chegada da jornada. Então, ela tem que entender qual é o ponto que ela está, onde ela está começando. Ah, é aqui? Então é daqui que eu vou seguir. Então, nunca comparar o resultado dela com de uma outra pessoa que está num processo totalmente diferente. Entendeu? Então, isso eu tento deixar isso claro para a pessoa ter uma expectativa real e alinhada com o que a gente vai conseguir. É o que a gente falou no episódio passado. Você se inspirar e você se comparar. Exato. Eu tenho várias inspirações de estética que eu gostaria de chegar. Mas eu uso essas pessoas como inspiração e não como comparação. Nutri. E assim, eu passei por alguns períodos, você acompanhou, você cuida de mim desde 2017, né? Que teve alguns momentos da minha etapa, assim, de alguns tempos em tempos, que eu tava sem ânimo, que eu ficava com aquele baixo astral, aquela falta de vontade de seguir a dieta bonitinho, de se alimentar bem. E uma coisa leva a outra, né? Porque se você não faz nenhuma atividade física, logo você já se alimenta de forma
inadequada, né? E eu sinto assim que quando eu estou na atividade física, isso já interfere muito na minha alimentação, que eu já começo a me alimentar melhor. E eu passei por alguns períodos que eu achava que eu estava desanimada, que eu estava com falta de vontade mesmo e tal, tal. E a gente foi investigar, nós constatamos que era hormonal, que era falta de vitamina. Então, assim, quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, né, assistindo, quais são esses caminhos que a pessoa precisa... ela constatou que realmente, poxa, eu estou me sentindo muito cansada, estou me sentindo desanimada, que falta esse ânimo, esse up para eu conseguir fazer essa atividade. Eu até quero, mas eu não tenho forças. Eu até quero, mas eu não tenho ânimo. Eu fico num desânimo, meu Deus, que eu não sei de onde vem esse desânimo. Pode ser hormonal, pode ser falta de alguma vitamina, de alguma suplementação. Como que a pessoa faz para ela... Qual é o caminho até chegar a isso? Na verdade, o que acontece? Nunca é aquele fator principal que a gente acha que é. Então, eu tô desanimada. Não é a falta de força de vontade. É uma vitamina, por exemplo, principalmente, vitamina B12, ferro e do complexo B, ela causa essa sensação de desânimo, cansaço, que a pessoa associa a um quadro de depressão, ansiedade. Então, não, às vezes é a falta da vitamina que causa esse efeito em você. Então, por mais que você queira, você não tem energia e disposição suficiente para poder fazer as suas atividades. Então, é preciso, de fato, investigar, fazer exames periódicos para saber o que está faltando, o que precisa ajustar. Porque, na maioria das vezes, é pelo padrão alimentar ruim que você tem essa deficiência de vitamina. Sim. Então, ajustando isso, é como se você estivesse renascendo. Então... Por exemplo, uma pessoa que, no momento, financeiramente, digamos assim, ela não tenha condições de buscar essa ajuda médica. Por exemplo, eu não tenho essa condição financeira para fazer essa bateria de exames para descobrir qual é a vitamina, qual é a insuficiência que tem no meu organismo. Qual é a vitamina que ela deve, assim, qual é o suplemento que ela precisa começar assim, sem essa ajuda médica, só para ela começar a ter esse up, ter esse ânimo. Ela pode se automedicar, digamos assim? Não, na verdade, a suplementação é só quando você não consegue suprir através da alimentação. Então, assim, o básico de tudo, que você não precisa nem passar no médico, no nutricionista, é você comer mais frutas, comer mais legumes e verduras, que isso já vai te trazer boa parte das vitaminas que você precisa. Então, é algo simples. Muitas vezes você só precisa disso, né, para poder ajustar. Ajustar seu consumo de proteína normalmente. Então, assim, isso são coisas básicas que você não precisa passar. Você pode incluir por conta própria, a que você mais gostar ali na sua alimentação. Então, é pela falta de hábito que a pessoa não consome, muitas vezes. Porque eu vejo que, assim, hoje a internet, ela te dá muitas informações. Então, a gente tá lá no Instagram, rolando os vídeos, e aí aparece aquele doutor falando, olha, você tá sentindo isso, você tem que tomar, sei lá, magnésio. Aí a pessoa vai lá, nossa, eu acho que eu tô sentindo isso mesmo, vou lá tomar magnésio. Eu não gosto muito, assim, dessa prescrição ali sem conhecer o caso, porque muitas vezes não tem necessidade. Então, começa pelo básico da alimentação mesmo. Se alimente melhor, consuma mais alimentos naturais. Água. Tomar água, que muitas vezes você tem indisposição, você não rende, tem dor de cabeça todo dia, porque você não toma água. Então, são coisas simples, coisas que, sim, não precisa nada muito super elaborado. É coisa simples. Meu Deus, tem alguma coisa que a gente consiga fazer para consumir mais água no frio? Porque a minha grande dificuldade, Nutri, é tomar água no frio. A temperatura aqui de São Paulo, gente, já deu uma... eu já fico assim, 1 litro, 2 litros, já ali, ó. Meu Deus, tá difícil. Uma boa alternativa é que vai ser fria também, mas, por exemplo, você pode saborizar a água, colocar algumas frutas cítricas. Chá. O chá também, mas assim, o uso exclusivo da água tem que ter pelo menos ali 1,5 litro só da água. O resto você pode complementar com chá quente, chá gelado. Então, coisas que vão te ajudar
a introduzir mais líquidos na sua rotina, né, alimentar. E não pode ser também qualquer chá, porque eu ouvi que o hibisco, se você faz muito hibisco também, tudo em excesso é um veneno, né? Vamos combinar assim. Principalmente se você tem alguma doença associada, hipertensão, então você tem que saber o que você está tomando. Então tem coisas que não é legal se suplementar, Você já viu entendeu? aquele vídeo que a pessoa tá comendo um pedaço de pão, mas o pão não é... Aí a pessoa vai comer o ovo, mas o ovo em excesso, aí a pessoa deixa de comer o ovo. Não, é tanta coisa assim que a pessoa não sabe nem por onde começar, né? Então, mas assim, o que eu vejo, a internet, ela dissemina muita coisa boa, mas também muito terrorismo. Então, assim... Excessos, né? Muito extremismo, né? Exato, muito extremismo. Então, assim, aquilo é pra mim? Eu tenho necessidade de tirar isso, de fato? Então, por isso que o acompanhamento, ele é necessário para você saber se aquilo é pra você, né? Porque nem tudo serve pra todos. O básico é se alimentar bem, né? Comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Frutas, legumes, verduras. Assim, o mínimo processado possível. Não que o industrializado ele não possa entrar. Tem alimentos industrializados que dá para entrar na dieta, que fazem parte de uma rotina alimentar saudável, mas o máximo que você conseguir de alimento natural, né? Arroz, feijão é o básico, é a base da nossa cultura alimentar também. Você não precisa cortar nada disso, só precisa saber adequar qual é a quantidade certa para você. Igual eu penso assim, o pão francês, eu troquei o pão francês pelo pão de forma, por conta do pão de forma ser muito industrializado. Hoje, eu faço esse teste aqui em casa, eu tenho o pão integral. Eu deixo o pão fora da geladeira, se eu deixar o pão no armário um mês o pão está intacto. Ou seja, para mim, aquilo ali já é o extremo do industrializado. Então, eu tive essa ideia de trocar já que eu preciso comer um pãozinho de manhã, eu troco o pão, as 2 fatias de pão integral por 2 fatias de pão, um pãozinho francês, que dá 2 bandinhas, né? Só que depende com o que eu vou comer esse pão francês, né? Exato. Eu falo que, assim, o pão, ele não é um problema. O negócio é você saber associar ele com uma fonte principalmente de proteína. Então, comer um pãozinho com ovo, um pão com algum patezinho. Então, nunca deixar ele sozinho, que aí seria uma coisa que não é a melhor escolha. Nunca coma pão com manteiga, apesar de ser maravilhoso. Toma um whey, bate uma vitamina de whey junto, quem que aguenta comer whey de manhã, Camila? Gente, olha aí, quem é fã do pãozinho com manteiga? Não pode, tá? Pão com manteiga não pode. Não, é um pão com ovo e manteiga, então. Pão com ovo e manteiga pode, pão com manteiga não. Aí pão com quali. Olha eu aqui na frente da Nutri falando o pão da chapa com quali, que delícia. Quem que aguenta ficar sem pão com quali de manhã? Olha, a gente sofrendo. Não precisa ser assim, não precisa. É mais leve, é mais tranquilo do que parece. Vamos colocar que o pão com ovo também eu amo pão com ovo. Pão com ovo é o clássico. Depois que eu entendi que o pão francês não é o meu grande vilão da história, eu já estou colocando o processo mais leve para mim. Então, um pãozinho francês com um ovinho de manhã, maravilhoso. Mediante a minha rotina de exercício físico que eu faço, né? E tenha sempre em mente, assim, até para vocês que estão vendo, a alimentação, ela não precisa ser mais um problema na sua rotina. Ela tem que ser algo fluido que você nem perceba que você está fazendo dieta. Então, ela tem que se encaixar ao seu estilo de vida, à sua rotina. Então, quanto mais prático for, mais você consegue aderir a esse estilo de vida saudável. Então, esse é o grande ponto. Sabe o que eu lembrei também? De um outro vilão, a Coca-Cola. A Coca-Cola, aí a galera fica assim, a galera da academia agora vive na Coca-Cola sem açúcar, né? O refri zero, né? O refri zero, E assim, cara, quem que não gosta de uma coquinha? É igual uma pessoa que não gosta de café. É 1 em 1 milhão. Olha, eu vou te falar que a minha preferência não é Coca. Não gosto. Sério? Prefiro Guaraná. Guaraná zero. Ai, mas que também é bom, né? E o Guaraná com coxinha pode? Te peguei, né? Ai, olha, essa pergunta não tá muito bem formulada. Essa pergunta não faz parte do roteiro. Não faz parte do roteiro.
A coxinha, de quanto em quanto tempo a gente pode comer, Nutri, uma coxinha? Aí você vai ter que passar em consulta pra gente adequar e alinhar qual é a frequência que você vai comer isso. Um pastelzinho de feira. Nossa, um pastelzinho de feira. Não, não vou deixar você... Em maus lençóis, né? Não vou deixar por favor. Não vou fazer ela passar por perguntas polêmicas. De vez em quando pode. De vez em quando. Se você malha. Treinou, você pode ter umas adaptações na dieta mais flexíveis. A alimentação livre, que você... Uma alimentação, né? Uma refeição livre que você fala, né? Pra gente ter. A refeição livre é assim. A gente tem uma rotina de alimentação, é um padrão que você tem ali no seu dia a dia. A refeição livre, que o pessoal quer chutar o balde, é algo que sai muito fora do seu habitual, que você não vai fazer com tanta frequência. Porque aí, se você faz com frequência, acaba que não é mais uma exceção, vira uma rotina. Então, é isso, é você saber, você manter o máximo possível da sua alimentação de uma maneira adequada ali, bonitinha, a maior parte do tempo, e de vez em quando ter as suas... refeições livres ali que não fazem parte do seu cotidiano. É isso, é saber adequar essa quantidade. É o que eu penso assim, quando eu entendi que a comida ela é mais a minha aliada do que não, eu entendi que assim, é o básico, é a comida de verdade, que você vai comer durante a semana, e assim, gente, quem é que vai comer, sei lá, uma coxinha no meio da semana? Eu não tenho esse hábito, Fabrícia, não tenho. Tô brincando aqui com você. Eu como, mas de vez em quando, não é sempre. Existem pessoas que têm isso como café da manhã, e eu acho, meu Deus, um absurdo. Realmente, você está se deteriorando, porque você está se autodeteriorando, porque você comer uma coxinha com uma Coca-Cola de café da manhã, poxa, aí é demais, né? Eu já acho muito too much, entendeu? E o ponto é você deixar de comer alimentos saudáveis para comer isso. Então, na verdade, não é a questão de comer a coxinha. É que você deixa de comer outras coisas que são melhores para você e acaba consumindo uma coisa que não vai te trazer benefício, né? A pessoa que tem uma rotina que, eu tô sem tempo, eu não tomo café em casa, eu vou tomar café numa padaria. Poxa, ao invés de pedir uma coxinha, por que você não pede um pão com ovo? No pão na chapa, com queijinho quente. Isso. Então, tem alternativas. Trocas, né? Alternativas. Tem trocas que são mais inteligentes ali para você fazer. Entendi. Nutri, já estamos encaminhando para o final, mas antes vamos fazer uma pergunta que eu sempre tive uma dúvida e eu acredito que os nossos ouvintes também tenham essa dúvida. E assim, quando eu resolvi fazer esse podcast com esses 3 temas, que é corpo, alma e espírito, né? Eu pensei exatamente sobre isso, para passar para quem está ouvindo a gente, e também para eu que estou aqui ouvindo as pessoas que sentaram aqui comigo, que têm propriedade no que falam. E eu também vou aprender com isso, porque o que me chamou a atenção é que as pessoas, elas, como a pastora Kátia falou, nós somos seres trinos, né? Então nós somos corpo, alma e espírito. E isso me chamou muita atenção porque não adianta você cuidar do seu espírito, do seu espiritual, de você estar conectada com Deus, de você cada vez mais ter essa intimidade, de você saber quem você é, de você saber do seu propósito de vida. Só que em contrapartida, o seu corpo tá ali, esquecido, e você tá sobrevivendo, né? E a mesma coisa a alma, que é a nossa consciência. Você sabe, você cuida da sua alma, você cuida do seu consciente, você cuida do seu racional, né? Você sempre tenta manter uma vida com paz, de harmonia, sem usar da comparação, com a sua autoestima ali controlada. Mas em contrapartida, o seu espiritual tá ali, você não ter essa conexão com Deus, você não saber quem você é, você não saber da sua identidade e do seu propósito. E o corpo, que eu acredito muito que o corpo é assim, é muito a nossa base, né? Porque ele carrega tudo isso. Se você tá com o seu corpo deteriorando, logo a sua consciência, que é o seu emocional, porque mexe com toda a parte hormonal, vai por água abaixo. Você também doente, né? Aí tem aquele contraponto, né? Você vai buscar a Deus, ou sei lá, o seu espiritual fica mais aguçado quando você se vê mediante uma doença. Mas, poxa, pra que chegar nesse ponto, né?
Então, eu queria aproveitar essa última pergunta e esse último episódio também sobre esses 3 temas, para a gente falar sobre isso, a importância mesmo da gente se cuidar, de manter o nosso corpo saudável, né? A gente precisa ser um atleta? Não, né? Isso aí é um outro ponto. Quem quiser ir para esse lado, né? Eu conheço várias pessoas que começaram a correr e depois estava nadando, estava fazendo aquele triatlo que fala, né? Triatlon. Então, e aí tiveram pessoas que foram para esse outro ponto. Legal, ótimo. Mas elas começaram a fazer alguma coisa porque elas se identificaram com isso, falaram, poxa, eu preciso mesmo cuidar do meu corpo, porque se o meu corpo não tá legal, ele vai impactar as outras áreas, né? Eu vou ficar desanimado, eu vou ficar achando que eu tô com uma depressão, quando na verdade eu tô com falta Malnutrido, né? Malnutrido, quando eu tô precisando de vitamina, de coisas para nutrir o meu organismo. E aí, mediante a isso, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, uma base para elas se atentarem a isso. Qual é o primeiro passo, o primeiro ponto, com que elas têm? Porque hoje em dia você tem esse ponto, as pessoas elas têm acesso a muitas coisas, mas tem outras que não têm tanto acesso, né? E esse podcast, eu quero que ele chegue em muitos lugares, muitas pessoas. Então, você que está aí nos vendo, se identifica com o nosso trabalho, com os nossos temas, né? Eu gostaria muito que você falasse isso para esse pessoal que ouve a gente. O que eu gosto sempre de salientar é que, assim, o nosso corpo, ele precisa de manutenção para poder seguir a longa jornada aí em rumo aos objetivos, ao seu propósito, a tudo isso que você falou da parte espiritual, da alma, do espírito. E assim, a alimentação, ela é como se fosse o combustível necessário para você fazer essa manutenção, né? Então, não é por vaidade apenas, é algo necessário. Você vai precisar disso a longo prazo, né? Para ter um envelhecimento saudável, para você conseguir ter autonomia quando você estiver mais velho, lá na frente. E apenas comece da forma que você puder hoje. Muitas vezes a gente não tem a melhor roupa, a gente não tem a melhor condição de pagar a melhor academia, mas começa com o que você tem hoje. Tem o parque, tem a rua. Pensa que isso é para você, é um ato de amor com você. Isso, uma decisão. É uma decisão. E você não precisa ser extremo e achar que você tem que estar ali sempre e não pode errar. Não. Na verdade, o que vai fazer você alcançar o objetivo de uma vida mais saudável é você começar e você cair e levantar e continuar andando, né? É o que a gente falava no intervalo, da alta performance, né? A alta performance não é você ficar ali sempre em primeiro. É você saber que você vai ter altos e baixos, mas você continuar. Porque o que vai fazer você conquistar a vida que você deseja é você sempre continuar, ir pra frente. É um movimento. Então, comece do jeito que dá. Hoje eu só consigo fazer caminhada. Então, vai fazer caminhada. Que a oportunidade, ela vai se criando conforme você vai se movimentando. Isso. Né? O ambiente, a atmosfera, ela vai mudando. Então, quando você vê, já não é algo que você mais vai pensar para fazer. Você vai fazer como se fosse respirar. Né? Porque a sociedade, assim... eu quero muito que esse podcast, ele surja esse efeito nas pessoas, né? De você pensar, poxa, por que eu preciso chegar a um extremo para buscar uma ajuda? Por que eu já não faço essa manutenção? E é uma escolha que é muito difícil, porque envolve quebra de hábito, né? E quebrar hábito é difícil. Você não tem que deletar um hábito, você tem que construir outro em cima, né? E assim, você nunca, isso eu posso dizer com propriedade, você nunca vai se arrepender de ter começado. Você não vai chegar lá na frente e falar, nossa, eu me arrependi de ter emagrecido 10 quilos. Você não vai falar isso nunca, nunca na sua vida. Então é uma decisão que é difícil, mas que você não vai se arrepender. Isso é uma certeza. Aos poucos, né? Eu acho que aos poucos, você respeitando o limite do seu corpo, você respeitando a sua saúde, o seu tempo, dá tempo ao tempo. Nada é construído de um dia para o outro. Nenhuma casa é construída de um dia para o outro. O que é construído de um dia para o outro? Nada. Nada. É um tempo, são dias, dia após dia, 1 ano, 2 anos. Eu conheço pessoas que malham há 5 anos, assim, principalmente para mulher que tem toda a parte hormonal, que é diferente da anatomia do corpo do homem,
Poxa, tem mulher que treina há 4 anos que fala, agora que eu estou vendo que o meu corpo tá criando uma forma, tô vendo os meus músculos, essas coisas todas que... Mas é ao longo do tempo, são 4 anos, né? Eu tô há 1 ano na musculação, agora que eu tô conseguindo ver, Camila, né? Você tem O acompanhado o resultado que eu vim te falando resultado. lá atrás, que fala, olha, você vai ver o resultado, você vai ver seu músculo mais 1 ano, aparente. vai fazer 1 ano que eu faço musculação mesmo, todos os dias ali, claro, com umas falhas aqui e outras ali, mas assim, agora que eu estou vendo a minha perna ficar mais torneada, o meu braço fica, a pele fica mais firme, são 1 ano. Então nada é construído de um dia para o outro, né? E até eu entender isso. E porque assim, imagina, você não dorme magro e acorda com diabetes no outro dia. Não, isso é construído ao longo do tempo. Você se esforçou para chegar nesse ponto também. Então você pode se esforçar para você mudar essa realidade. Então você tem que ter fé que vai acontecer. Só precisa ter paciência. E tomar a decisão, né? E decidir. Porque esse podcast, esses 3 episódios, eu quero finalizar esse último episódio, porque foram 3, né? E deixei você para o final justamente para a gente finalizar com o corpo, que eu acho extremamente importante também. Porque, assim, é muito legal você se atentar ao seu espiritual. É muito legal você se atentar o seu emocional, às suas doenças emocionais. Mas, gente, o corpo é algo que você precisa se atentar, sabe? A rotina, sono, tudo isso interfere na sua vida. Tudo isso interfere. Quando você dorme mal, quando você dorme bem, quando você dorme no ponto, quando você dorme além do que precisa dormir, tudo isso. E tudo se corresponde ao corpo. Exato, porque é a materialização de tudo que você faz, né? Então, tudo que você nutre o seu corpo, seja de bom ou ruim, ele vai se materializando, né? Porque essa questão das pessoas romantizarem o excesso de peso, o excesso de peso, só abrindo um adendo, ele é algo disfuncional. Então, ele não tá ali porque ele tá tudo bem. É algo disfuncional que tá acontecendo e que você precisa organizar. É tipo o seu corpo tentando dar um jeito naquilo que você tá em excesso ali. Tô acumulando. Então, assim, é você também ter essa noção de que o que você põe dentro de você vai te causar um efeito. Não seja agora ou lá na frente. Em algum momento E, assim, ele vai dar sinal. Quantos estudos a gente não tem sobre isso, né, Camila? Quantos estudos muitos. estão disponíveis em relação à sua atividade física, o que impacta nos seus hormônios, na sua rotina, no sono, em tudo. Em tudo, né? Então, o corpo sim é importante. Não adianta quem está escutando a gente, não adianta só, gente, você cuidar do seu espiritual, você estar sempre se conectado com Deus, ser uma pessoa espiritualizada, e quando, na verdade, o seu corpo está gritando, pedindo socorro. É exatamente isso que o corpo faz, ele pede socorro. Ele pede socorro. Ele está se afogando em muitas coisas, e aí junto com isso vem com a parte emocional, porque uma coisa leva a outra. Se o seu corpo está perecendo, logo o seu emocional vai ficar ruim, porque você já vai estar ansioso, você já vai estar tomando remédios para suprir algo que o seu corpo está ali falando, não, meu querido, é só você se alimentar bem, e dormir bem, e fazer atividade física, que tudo vai ficar controlado, digamos assim. Não vai ficar perfeito? Não, porque a perfeição, pra mim, eu acho que não existe, né? Mas vai ficar equilibrado, harmonioso. vai ficar harmonioso, vai estar tudo em equilíbrio, né? Então, por isso que eu me atentei para esses 3 episódios, justamente por isso, para fazer com que as pessoas que escutarem a gente se atentarem a isso, sabe? Porque eu vejo, eu que estou num ambiente que eu lido com muitas pessoas, né? Muito espirituais, como também não, e assim, o grande pecado, eu acho, da sociedade, da pessoa, é se atentar a um lado e deixar o outro perecer, sabe? E para você começar algo, você se faça essa pergunta. Hoje, as atitudes que eu tenho, as decisões que eu tomo, elas são correspondentes com a vida que eu quero lá no meu íntimo, no fundo do meu coração? Se a resposta for não, pensa em decidir coisas diferentes, para criar a realidade e a atmosfera diferente. E isso tem relação com uma vida saudável. Uma vida saudável é
tão incrível que só quem toma essa decisão que vai entender do que a gente está falando. Né? E assim, a ideia do podcast não é fazer a pessoa se tornar uma atleta, não é isso. É a pessoa se cuidar. Exato. E se cuidar com o quê? Com o básico, que é a alimentação e a atividade física. Exato. Que é o começo, Que é a base. É o começo de tudo. Eu brinco que você só precisa dar uma oportunidade e ver o quanto isso vai te fazer bem. E você mesmo vai querendo romper barreiras. É romper barreiras o tempo inteiro. Então você começa e a sua jornada, ela não vai ter um fim. Você vai ver que você vai sempre querer mais e ir pra frente e nunca mais parar. Então você que tá aqui escutando a gente, que é de meia idade pra cima, você quer pegar seu netinho no colo? Faça uma musculação. Vai fazer uma musculação. Se você quer não usar mais aquele aparador lá no banheiro, faça uma musculação, tá, Se gente? alimente bem. Brincadeiras à parte, mas é muito sério isso. É sério. Exato. Você envelhecer com saúde, agachando, levantando uma sacola, indo pra feira sem precisar de ajuda, não depender de uma cadeira de roda quando você envelhecer. Gente, isso é maravilhoso. E começa agora, né, Camila? E isso tem que começar desde hoje, né? Enquanto você é jovem, então, enquanto o seu corpo ainda consegue responder aos estímulos. Porque, assim, quanto mais tempo você demorar, mais difícil vai ficando, né? Então, tem que começar. É só começar. Só começar. Igual a gente, né? Isso aí. Começa aqui. Não dá pra ver. Não dá pra ver meu músculo porque tá embaixo do blazer. Mas ele existe, ele tá aí. Ele tá aqui, meu como que é? Bíceps. Bíceps. Ah, o tríceps é de trás. Eu tô sabendo muito, viu? Camila, vamos para o nosso bate-bola. Bora. Nosso momento do pingado. Pode com a fé? Pode, com a fé. A fé, ela é capaz de transformar qualquer realidade. Até da alimentação. Até da alimentação. Tenha fé, que é o que você consegue mudar. Você acredita que muitas vezes eu vou pra academia na fé? Acredito. Tem que ser na fé, muitas vezes, porque só na vontade, gente, não é suficiente. Ai, meu Deus, você sabe, eu já falei isso nas minhas redes sociais e eu sempre falo isso, que a musculação pra mim tem sido um trabalho psicológico primeiro, porque eu tive que transpor algumas barreiras pra chegar no momento, tipo assim, estou indo pra musculação, estou gostando do que eu estou fazendo. Exato. Pode café, expresso ou coado? Expresso, que é mais forte. Eu gosto de mais energia. Energia para aguentar o tranco do dia. Sim. As batalhas do dia. Os leões só se matam com o expresso. Isso, com o expresso. A Gabi, que é a nossa outra entrevistada, falou que está gostando experimentando novos grãos. Eu achei tão chique. Gente, é eu isso. tô nessa vibe agora, eu quero experimentar novos grãos. É isso, novos sabores ali de café. Mas estamos no coado hoje, viu? Tá bom. Temos expresso, se você quiser, daqui a pouquinho. Nos bastidores. Mas pode ser o coadinho também. Podcast mais café. Ai, eu tava ansiosa por esse momento. Eu não vi a hora de poder vir aqui, bater esse papo com você. Tô muito feliz por você ter me convidado. E deu, né? Você querer falar de alimentação e me chamar. Então, eu queria deixar meu agradecimento aqui pra você. Tô muito feliz de ter vindo meu amor, aqui. pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é cheia, com muitos pacientes lá solicitando a doutora Camila. Não, mas para pessoas incríveis a gente sempre arruma tempo. Ai, gente, que muito linda. E a sua agenda está aberta? Está aberta. Quem quiser entrar em contato, depois você deixa nas suas redes sociais. Vou deixar no link do vídeo o seu contato, seu @ do seu Instagram. Isso, e você não vai se arrepender de ter uma vida saudável. É só um longo processo. E eu prometo que eu sou boazinha, no caso. Não, porque eu estou com ela desde 2017, né, gente? É isso. Como meu chocolatinho, como minha coxinha, minha coquinha zero, de vez em quando. De vez em quando, que a Nutri tá sempre ali de olho. Sempre de olho. Coloca o olhinho lá com aquela lua, com aquela cara no meu Instagram. Isso, parece que não, mas a Nutri tá em todos os lugares. Você mesmo espera, ela tá lá em todos os lugares. Quando você tem uma nutricionista, você vai comer uma coxinha, você vê a cara da Nutri na cara da coxinha, assim, ó, você fala, devo ou não devo? Devo, vou comer a cara da Camila. Que horror! É isso. Gente, é isso. Brincadeiras à parte, mas o assunto é muito sério, não é, Nutri? É isso. Eu te agradeço pela disponibilidade. Obrigada de você estar aqui com a gente, ter disponibilidade do seu tempo, né? Ter vindo aqui na minha casa,
com os meus gatinhos, participar Ah. desse episódio que foi tão importante finalizar com esse assunto. Então eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, de você abrir a sua agenda para gravar esse episódio com a gente, de colocar tudo para fora aí, seus conhecimentos, né? A sua simpatia. A nutrição é assunto para uns 15 episódios, Uns no 15 mínimo. episódios. Mas eu tô muito feliz e eu espero que seja um pontapé aí para as pessoas que estão vendo já plantar a sementinha. Para se atentarem nesses assuntos que são tão Exato. importantes para a pessoa, assim como um todo, né? Que é esses 3 assuntos que a gente falou nesses 3 episódios, né? É isso. É isso, meu amor. Obrigada pela sua participação. Tô feliz. No link, Beijinho. no vídeo, na descrição do vídeo, vai ter o contato da Camila, vai ter as redes sociais dela, sua rede social, seu contato, da sua agenda, né? Isso. Você que se interessar pelo trabalho da Camila, a agenda dela está aberta. Ela é uma nutri maravilhosa, vulgo porque ela é minha também. E é isso, gente. Muito obrigada por você ter ficado até o fim. Um beijo no seu coração. E não Beijo, comam coxinha, tchau. e nem comam Coca-Cola. Que a Nutri vai estar de olho. Que a Nutri vai estar de olho. Tchau!